Bom dia, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje estaremos falando sobre nascer de novo. Abra sua Bíblia em João 3:3. A Bíblia fala o seguinte: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer? Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então a Bíblia fala aqui que a gente tem que nascer de novo. Mas nascer de novo, a Bíblia não está se referindo a voltarmos no ventre da nossa mãe, mas sim em nascermos da água e do Espírito, em sermos novas criaturas, né? Em começar a fazer a vontade de Deus e não a nossa, a sermos diferente, não sermos igual quando éramos antes. A Bíblia mesmo fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Está em João 8:32. Então, a partir do momento que a gente conhece a verdade, a própria palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos transforma. E para conhecermos a Deus, temos que nascer de novo, sermos nova criatura. Quando a gente nasce de novo, tudo na nossa vida muda. As nossas atitudes, o nosso jeito de falar, de vestir, de se expressar, de tratar as pessoas. E se você não mudou ainda, se você continua a velha criatura, a velha natureza, é porque você não nasceu de novo ainda. Você precisa nascer de Deus, você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus, você precisa ter uma intimidade com Deus. E o encontro com Deus, para quem já teve, é um encontro maravilhoso. É a partir daquele encontro que você começa a mudar a sua vida, começa a mudar suas atitudes, começa a mudar tudo em você. Se você andava por um caminho, você já não vai mais andar por ele, você vai mudar esse caminho. Se você fazia coisas que antigamente não agradavam a Deus, você já não vai mais fazer. Você vai começar a ver a mudança, a transformação na sua vida. Porque a partir do momento que a gente tem um encontro com Deus, a gente muda de direção, a gente deixa de fazer as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. E o encontro com Deus é maravilhoso. Para quem já teve um encontro com Deus, ele é maravilhoso. Você sente uma presença muito forte na sua vida, uma vontade imensa de chorar, mas não é de chorar de tristeza, não é um choro de alegria, de paz, de amor, porque você está recebendo ali a presença de Deus, você está tendo um encontro com Deus, você está conhecendo a Deus de verdade, né? E a gente tem que conhecer a Deus não só de ouvir falar, né? Porque Deus fez isso na vida de fulano, porque Deus fez isso na vida de ciclano, porque Deus prosperou tal pessoa. Não, a gente tem que ver Deus na nossa vida. A gente não tem que ouvir só falar de Deus, né? Ouvir só. Não, a gente tem que ter Deus na nossa vida, a gente tem que ver Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, em todos os sentidos da nossa vida. Muitos estão na igreja 2, 3, 4, 5, 6 anos e a vida não muda. Nada muda, a pessoa continua do mesmo jeito que entrou, nada muda, ela continua ali aplaudindo, batendo palma para os testemunhos das pessoas, mas ela em si nunca aplaudiu o seu próprio testemunho, nunca deu um testemunho. Mas por quê? O erro é do pastor? O erro é da igreja? Não, o erro somos nós. Porque a partir do momento que a gente não tiver um encontro com Deus, a nossa vida não vai mudar. E se a nossa vida não muda, o nosso redor também não muda. Para que o nosso redor venha mudar, a gente precisa mudar de vida, a gente precisa ser diferente, a gente precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Enquanto a gente não tiver esse encontro verdadeiro com Deus, nada ao nosso redor vai mudar. Você pode até conquistar uma bênção aqui, uma bênção ali, mas é só isso, mais nada. Agora, a partir do momento que você tiver um encontro verdadeiro com Deus, a sua vida começa a mudar, tudo na sua vida começa a dar certo, tudo que você faz começa a dar certo, tudo que você fala acontece. Não é porque você
melhor do que fulano, melhor do que ciclano. Não. Tem pessoas que são mais abençoadas na igreja, na vida, porque elas se dão mais para Jesus. Aí muitas das vezes a gente fala, por que fulano recebe mais bênção do que eu? Por que fulano tem mais coisa do que eu? Por que fulano já tá ali e eu tô aqui ainda? Porque fulano é melhor que eu? Não, não é por isso. É porque aquela pessoa, ela ora mais, ela jejua mais, ela busca mais a Deus, ela nega a si mesma, ela nega a vontade dela e faz a vontade de Deus. Coisas que às vezes você não está fazendo. Aí por isso que você fica olhando para a vida do irmão, porque o irmão é mais abençoado do que você. Não é porque ele é melhor, porque ninguém é melhor do que ninguém. Para Deus nós somos todos iguais. Mas tem pessoas que se dão mais para Deus. Pessoas que ora de madrugada, que jejua, que faz propósito, que se lança, que se joga aos pés de Jesus. Enquanto você faz pouquinho, você ora só quando você quer, você lê a Bíblia só quando você quer, você vai na igreja quando tá calor, quando tá frio você não vai. E aquela pessoa ali que Deus está abençoando mais, ela vai em chuva, ela vai no frio, ela vai na chuva, ela vai onde for, ela tá na igreja. Então a gente tem que se dar mais para Jesus, a gente tem que dar mais da nossa vida para Deus, porque quanto mais a gente se dá, mais Deus vai nos dar, né? E muitas das vezes a pessoa coloca a culpa em Deus, coloca a culpa na igreja. Eu não mudo de vida, eu tô já há 10 anos na igreja, mas eu não mudo de vida por causa do pastor que não ora direito. O pastor não tem uma oração forte. Porque o pastor faz propósito, porque o pastor isso, o pastor aquilo. Gente, o problema não tá no pastor, o problema tá em você. Seja sincero com você mesmo e olhe para dentro de você e fale: não, o problema tá em mim, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Enquanto você ir para a igreja e o pastor está orando lá na frente, você está com o olho aberto, mexendo no celular, pensando nos problemas que você deixou em casa, sua vida não vai mudar. Você vai entrar na igreja e vai entrar de um jeito e vai sair do outro. Agora, a partir do momento que você vai para a igreja e você busca, ora, clama, louva, para ficar em pé, vou ficar em pé, para orar, eu vou orar. Mas o pastor está demorando nessa oração, não importa, eu vou orar até o final. A gente tem que ser assim. Enquanto a gente ficar sentado olhando para o pastor orar, enquanto a gente ficar sentado olhando o pastor orando, a nossa vida não vai mudar. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Não é só o pastor que tem que fazer a parte dele, a gente também tem que fazer a nossa parte. Então não fica culpando o pastor da tua igreja, não fica culpando a igreja, porque a igreja e o pastor não tem nada a ver. Se a sua vida não mudou, o problema está em você, está dentro de você. Então seja sincero e olhe para você mesmo e fale: eu realmente tive um encontro com Deus? Eu realmente nasci de novo? Eu realmente nasci da água do Espírito? Ou eu preciso nascer de Deus? Gente, isso não é vergonha. Pelo contrário, a gente tem que ser sinceros com nós mesmos. Não adianta a gente querer nos iludir, nos enganar e Jesus voltar e a gente ficar. Não adianta a gente fingir que a gente está na igreja, que está tudo bem, que está tudo certo, que a gente teve um encontro com Deus, que a gente mudou de vida, sendo que a gente não mudou. Então seja sincero, olhe para dentro de você e fale: eu tive um encontro com Deus? Eu conheci a Deus de verdade? A minha vida, ela mudou? As coisas ao meu redor mudaram? Ou continuam da mesma forma? Ou continuam da mesma maneira? Porque se sua vida continua do mesmo jeito, se você continua a mesma pessoa de antes, então você não mudou, você não teve um encontro com Deus. Então você precisa ter um encontro com Deus. Porque a partir do momento que você tem um encontro com Deus, tudo na sua vida muda. O seu modo de falar com as pessoas. Não, eu ainda falo com ignorância, eu ainda trato mal as pessoas. Tem umas pessoas que vêm falar comigo, eu não tenho paciência, eu já mando ela lá pro inferno e pronto. Então você não mudou, você precisa mudar. Porque a partir do momento que a gente nasce de Deus, a primeira coisa que a gente tem no nosso coração é o amor. Porque Jesus é amor. Eu lembro quando eu tive meu encontro com Deus, foi muito forte, porque eu tinha mágoa não digo mágoa, eu tinha um ressentimento muito grande por uma pessoa que tinha me feito muito mal, que era uma pessoa que eu gostava muito, muito mesmo, que eu considerava de todo o meu coração, e essa pessoa, ela me fez muito mal. E eu lembro que eu tinha uma dificuldade de olhar para a foto dela, assim, de olhar para ela e desejar coisas boas para ela, porque ela tinha me feito tanto mal. E eu lembro que eu fui numa determinada igreja
fazer uma campanha de libertação, assim que eu comecei, né? Assim quando eu voltei para Jesus, né? E eu lembro que nesse dia eu pedi para que Deus arrancasse aquele sentimento do meu coração, porque eu não queria aquele sentimento no meu coração, eu queria ter um encontro com Deus. E naquele dia eu tive um encontro tão grande com Deus, que desde o começo até o final da oração eu não parava de chorar, de tanta alegria, de tanta paz. E a minha vontade era ir até aquela pessoa e abraçar ela, pedir perdão, sabe? E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para ela. Eu mandei uma mensagem para ela, mandei um áudio para ela, pedindo perdão por algo que eu tinha feito. Eu sabia que eu não tinha feito nada contra ela, mas eu precisava pedir aquele perdão. Mesmo que eu não tivesse feito nada, eu precisava mudar, mostrar para mim que eu era uma nova criatura. E a partir daquele momento a minha vida começou a mudar, eu comecei a sentir paz, alegria, e eu conseguia olhar para a foto dela, eu conseguia olhar, falar dela, sem sentir aquele ressentimento, sem sentir aquela coisa estranha dentro do meu coração. E eu lembro que eu peguei e mandei mensagem para ela, pedi perdão para ela de qualquer coisa que eu tinha feito. Falei, olha, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, entendeu? E eu peço que você me perdoe e tal. E ela falou assim, não, imagina, eu que tenho que te pedir perdão, né? E a partir daquele momento, a minha vida mudou. Eu comecei a ser diferente, eu comecei a ver as pessoas com amor, sabe? Eu comecei a ter amor pelas pessoas, mesmo por aquelas pessoas que me fizeram muito mal no passado, sabe? Hoje eu olho para elas com sentimento de amor, de querer ajudar, sabe? E muitas das vezes eu já ajudei muito essas pessoas que me fizeram mal, sabe? Porque nós que nascemos de Deus, nós que temos um encontro verdadeiro com Deus, a gente não tem que ver o mal que a pessoa fez. Pelo contrário, a gente tem que olhar para elas com amor, sabe? Porque não são elas que fizeram mal pra gente. Foi um mal que usou a vida delas para que fizesse esse mal, né, contra nós. Então a gente tem que olhar com amor, com paz, com alegria para essas pessoas. E hoje, graças a Deus, eu não tenho nada contra ninguém. Pelo contrário, se o meu pior inimigo, a pior pessoa, assim, não digo meu inimigo, mas a pessoa que não gosta de mim, ela vier pedir ajuda, eu não vou pensar duas vezes, sabe, em ajudar. Porque eu não olho mais para isso. Eu olho para dentro de mim e eu vejo, se Jesus, que foi Jesus, morreu por mim, que sou uma pecadora, cheia de defeito, de falha, de erro, que não merecia uma gota daquele sangue que Jesus derramou naquela cruz do Calvário. Eu não merecia. E Jesus, ele deu por mim, por você. Então quem sou eu para negar alguma coisa pro meu irmão ou para aquela pessoa que não gosta de mim? Entendeu? Então, a partir do momento que a gente tem um encontro com Deus, tudo na nossa vida muda. A gente começa a ver o mundo diferente, a gente começa a ver as pessoas diferentes, a gente começa a sentir amor pelaquela pessoa que mais odiava a gente, que mais fez mal pra gente. Eu falo isso porque eu já passei por tanta coisa com amizade, já fui tão decepcionada com amizades, que assim, eu dei tudo por elas, eu dei a minha amizade verdadeira, sabe? Eu ajudei muito e por trás eu levei muita pancada, né? Muita falsidade. Mas mesmo assim, hoje, se essas pessoas viessem até mim pedir ajuda, eu não pensaria uma vez em ajudar. Porque a pessoa que nasce de Deus, ela tem amor. A primeira coisa que ela tem é amor no coração. Então, se você não tem amor pelo seu irmão, se você não tem amor pela pessoa que está do seu lado, não se iluda. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Porque Jesus é amor. A primeira coisa é o amor, gente. A gente tem que ter amor no nosso coração. Ah, porque eu só dou a paz para algumas pessoas, eu não dou para outras. Então você precisa nascer de novo, porque a pessoa que tem amor, que tem paz, ela dá paz. Nós temos que dar a paz para todos. A gente tem que falar com todos. A gente tem que ser amigo de todos, tratar bem todo mundo. Não é só aquele que tem dinheiro, ou aquele que tem uma situação financeira boa, ou só aquele que é meu amigo, só aquele porque eu conheço, eu converso com ele. Não, mesmo aquela pessoa que você não conhece, que passa na rua e fala, oi fulano, tudo bem? Oi, tudo bem? Ai, mas eu não conheço essa pessoa, eu não vou dar oi. Não, oi, tudo bem? Que nem tem pessoas que falam comigo na rua, senhoras que falam comigo na rua, que eu falo, não conheço, mas oi senhora, tudo bom? A gente tem que ser humilde, a gente tem que ser
tem que ter amor no nosso coração, a gente tem que falar com todos, dar paz para todos, tratar bem todos. Não é só não é só aquelas pessoas que são os nossos amigos, que conhecemos. Não, a gente tem que tratar bem todo mundo. Porque a pessoa que nasce de Deus, ela tem amor no coração, ela tem paz, ela tem alegria, né? Ela tem alegria de estar na presença de Deus. Não, hoje é dia de culto. Ai, hoje não vejo a hora de começar o culto, eu não vejo a hora de ir para a igreja. Entendeu? A gente tem que ser assim. A pessoa que nasce de Deus, ela é assim, né? E a Bíblia fala também, né, que a gente tem que buscar Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. A partir do momento que a gente está ali na igreja, a gente tem que dar o nosso máximo para Jesus. Ah, é para orar, vamos orar. É para ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. É para louvar, vamos louvar. Se a gente está ali na igreja, se a gente escolheu ir para a igreja hoje, então eu vou dar o meu melhor. Se eu estou aqui, eu vou dar o meu melhor. Ah, hoje eu estou cansada, eu estou assim, fica em casa. É melhor do que você ir para a igreja e dar o seu pior para Jesus, fazer as coisas de Deus relaxadamente. Se você está ali na igreja, dá o seu melhor. Dá o seu melhor louvor, a sua melhor glória, a sua melhor oração, a sua melhor leitura da Bíblia. Presta atenção, entendeu? Fica atenta ali quando o pastor estiver lendo a Bíblia, ou quando o irmão estiver lendo um versículo. Fica atento. Ah, mas é fulano, eu não vou prestar atenção não. Só vou prestar atenção se for pastor. Não, nós temos que prestar atenção em todos. Nós temos que ajudarmos os nossos irmãos. Nós temos que incentivar os nossos irmãos. Ah, hoje é o irmão fulano que vai pregar. Ah, eu vou porque eu quero ver ele pregando. A gente tem que incentivar, a gente tem que apoiar o nosso irmão. Não é falar, ah, não, hoje não é o pastor, eu não vou. Não, hoje é o irmão, eu vou. Eu vou porque eu quero ouvir a pregação dele, eu gosto da pregação dele. Nós temos que ser assim, temos que incentivar as pessoas, temos que ter amor pelos nossos irmãos. Porque se a gente não tem amor pelas pessoas que a gente vê, como que a gente vai ter amor por Jesus que a gente não vê? Então a gente está sendo hipócrita, estamos sendo mentirosos. Se a gente fala que ama Jesus que não vemos, e dizemos que não amamos o nosso irmão, a quem está do nosso lado. Então a gente está sendo hipócrita. A gente não pode ser hipócrita. A gente tem que ser justo. Então você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Você precisa ter uma intimidade com Deus. Judas, ele andava com Deus, mas isso não foi suficiente para conhecer a Deus de verdade. Pelo contrário, Judas traiu Jesus por moedas, né? Então assim, Judas andava ali o tempo todo com Jesus, era um discípulo de Jesus. Mas o andar com Deus ali não foi suficiente para Judas se converter. Por quê? Porque o coração dele já estava maquinado no pecado. O coração dele já estava ali, pensando no pecado. O coração dele não estava em Deus, estava no dinheiro, na ganância, no poder. Ele não queria saber se ele ia ter um encontro com Deus, ele queria saber do dinheiro. E o que aconteceu com Judas? Ele não aguentou toda aquela situação, aquela situação horrível que ele passou e ele se matou. Então não adianta você estar na igreja, ou estar na igreja não vai mudar a sua vida, ou estar na igreja não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é o encontro com Deus, é você ter um encontro verdadeiro com Deus, é você conhecer a Deus de verdade, entendeu? Porque Judas, ele estava ali o tempo todo com Jesus, para lá e para cá, mas isso não foi suficiente para ele se converter. E muitas das vezes a gente está ali na igreja todos os dias, mas isso não está sendo suficiente para a gente ter um encontro com Deus. Porque para a gente ter um encontro com Deus, a gente tem que querer, a gente tem que almejar, a gente tem que desejar ter esse encontro com Deus. A partir do momento que você buscar Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e falar, Deus, eu quero ter um encontro verdadeiro com o Senhor, eu quero te conhecer de verdade, meu Deus. Eu quero que os meus olhos te vejam, eu não quero só ouvir falar, eu quero que os meus olhos vejam o Senhor na minha vida. E a partir desse momento você vai ter um encontro com Deus, você vai conhecer a Deus de verdade. A gente precisa mudar de direção, a gente precisa mudar as práticas erradas. Largar o pecado, largar as coisas erradas, largar as coisas que a gente fazia antigamente e começar a mudar de vida, mudar de história. Entendeu? A gente precisa conhecer Deus de verdade.
A gente precisa buscar Deus, ter um encontro verdadeiro com Deus, porque senão vai vir ano, vai sair ano e você vai continuar do mesmo jeito. A gente tem que almejar ter esse encontro com Deus. A gente tem que ter sede, vontade, sabe? De se jogar ali nos pés de Jesus e buscar Deus de todo o nosso coração. Não adianta a gente fingir que está buscando a Deus, porque a gente não vai ter um encontro verdadeiro com Ele. Agora, quando a gente busca de todo o coração, a gente encontra. E a gente tem um encontro verdadeiro. Então, se você não teve um encontro com Deus, peça para Deus. Deus, eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero que os meus olhos vejam o Senhor na minha vida. E a partir do momento que você tiver um encontro com Deus, tudo ao seu redor, tudo na sua vida vai mudar. Se não mudou, é porque você não teve um encontro com Deus. Eu peço que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.